Se você viu o pacote anunciado pelo ministro Haddad, principalmente em relação à reforma da renda, você pode estar aí se perguntando qual que é o principal impacto que isso vai acontecer tanto nas pessoas que têm uma remuneração maior, quanto nas pessoas que têm uma remuneração até R$5.000. Então, se você quiser saber os principais pontos e impactos desse anúncio, fique nesse vídeo até o final. Pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as terças-feiras e sextas-feiras às 13 horas os nossos vídeos que vão ao ar sempre às 13 horas. Nós temos também uma aula ao vivo todas as terças-feiras às 9 e 7 da manhã aqui no meu canal do YouTube. Então, se você quer se manter atualizado no mercado tributário, não deixe de acompanhar aqui os nossos vídeos semanais. Nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho sobre a repercussão do anúncio feito essa semana pelo Fernando Haddad em relação à reforma da renda. Então nós vamos nos ater apenas a esse ponto, que tem como premissa dois pontos principais, que são a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000 e a taxação para as pessoas físicas que têm remuneração acima de R$50.000 e, em alguns casos, que têm remuneração acima de R$1.200.000 por ano. Então R$50.000 por mês, que se representa R$600.000 por ano, ou R$1.200.000 por ano, quando nós temos aí uma remuneração acima de R$100.000. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a ideia é que a isenção do imposto de renda até R$5.000 ou essa forma de tributação para as pessoas que eles consideram como de alta renda ou os mais ricos do país, enfim, cada um traz ali um sinônimo para o pessoal que ganha acima de R$50.000. A ideia é que isso tenha validade só a partir de 2026. Então, até o final de 2025, nós não teremos nada de implementação. Então, a gente tem que lembrar que tem um processo para que esse projeto de lei ele seja aprovado pelo presidente. Então, a primeira etapa foi a criação do projeto de lei. Então, com o projeto de lei criado, ele é encaminhado à Câmara dos Deputados e dos Senadores. Então, ele é enviado ao Congresso para que seja avaliado pelos senadores e pelos deputados. Depois ele vai para a comissão para avaliar se o projeto, os impactos desse projeto na economia. Então tem mais uma etapa aí de avaliação pela comissão. Numa quarta etapa, ele vai para a votação na Câmara e depois ele vai para aprovação, para votação no Senado Federal. Então nós temos aí praticamente 7 etapas. Nós falamos aqui de 5 etapas. A sexta etapa é a sanção, que é a aprovação pelo presidente da República, e depois nós temos a publicação da lei com a entrada em vigor. Então, esse trâmite que nós teremos aí para a aprovação desse projeto de lei ainda tende a levar um período significativo. O grande ponto é que esse anúncio, que ele não veio atrelado ao anúncio de corte de gastos públicos, ele trouxe um impacto significativo no mercado. Nós tivemos o dólar acima de 6,10, tivemos a suspensão de vendas dos títulos públicos, nós tivemos o aumento dos juros futuros e automaticamente nós tivemos aí um impacto significativo em relação aos juros futuros. Isso abalou muito o mercado, então nós tivemos várias repercussões. Mas o que eu quero falar um pouco com vocês é em relação a essa metodologia de isentar os trabalhadores que têm hoje um recebimento de até R$5.000. Então, nesse primeiro momento, vamos imaginar que esse projeto seja aprovado. O primeiro ponto é, você que tem essa remuneração até R$5.000 que se torna isento, primeiro, uma dica: comece a usar esses R$400.000 para formar um colchão para o seu futuro. Então, passe a investir esse imposto que você vai deixar de recolher em aplicações financeiras, jogando isso num pensamento de longo prazo. O segundo ponto que é muito mais preocupante, é a questão da tributação das pessoas consideradas como os super ricos. Por quê? Podemos ter aí uma mudança significativa de pessoas que deixam de investir o seu dinheiro aqui no Brasil e comecem a investir em outros países. Então a gente pode ter uma fuga de capital, como já aconteceu em outros países, mas o que mais me preocupa em toda essa fala do ministro é uma possível taxação de maneira indireta dos dividendos. Por quê? Porque, pelo que foi noticiado, o projeto de lei ele vai prever que quem tem remunerações acima de 600 mil por ano ou acima de R$1.200.000, que essa remuneração ela vai ser a soma dos rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e rendimentos não tributáveis. E aí, nesse bolo, nós temos as remunerações dos dividendos. Sem entrar no mérito se tributar o dividendo faz sentido ou não, o ponto é que
nós não podemos esquecer que as empresas hoje têm uma carga tributária muito alta. Então, quando o empresário está dentro de uma empresa, colocando o dinheiro dele, movimentar uma indústria, por exemplo, e essa indústria paga imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, tem toda uma carga tributária, e os dividendos, desde 1996, eles estão isentos do imposto de renda na pessoa física, a gente não pode esquecer que mesmo essas pessoas físicas não pagando o imposto na pessoa física, na distribuição dos dividendos, ela já teve uma carga tributária significativa dentro da pessoa jurídica. Então a gente precisa avaliar esses impactos, porque isso pode ser um tiro no pé do governo em relação ao aumento de carga tributária, mas eventualmente a gente pode ter uma grande diminuição e um impacto econômico muito grande. Então é um cenário muito complexo de se avaliar, mas o que me chama a atenção é essa tentativa do governo de tributar os super ricos ou tributar de maneira desenfreada vários segmentos ou vários setores, mas em nenhum momento trata de que é mais importante no meu ponto de vista, que são os cortes de gastos públicos. Então a gente precisa de uma reforma administrativa, porque nós temos hoje um grande impacto nas contas públicas em função do grande gasto público que nós temos. Então, alguns pontos que a gente precisa se atentar. Não estou aqui defendendo nem criticando o governo, então não estamos entrando aqui no mérito político, mas estamos avaliando os efeitos práticos e tributários desses ajustes. Então, eu não acredito que tributar os super ricos vá trazer toda essa mudança e todo esse aumento de arrecadação. Eu acredito que a gente pode ter um efeito negativo em relação a isso. E é claro, nós temos vários outros pontos que precisam ser melhorados. Nós temos uma carga tributária muito alta, mas nada que a gente faça em relação ao tributário, se não for feito em paralelo uma reforma administrativa, uma redução dos gastos públicos, nós vamos continuar nesse cenário de incerteza, com o dólar subindo, com outros ativos disparados, por exemplo, o Bitcoin, o ouro, e nós vamos continuar tendo esses problemas fiscais, tributários e financeiros que nós temos no país. Então, pessoal, sem entrar muito no mérito político, a gente vai analisar, vamos ficar aqui atentos aos novos desenrolares desse assunto. Hoje o mercado não viu com bons olhos esse anúncio, porque ele não veio seguido de cortes de gastos públicos, mas assim que nós tivermos os projetos de lei, assim que a gente tiver as aprovações, a gente volta para gravar novos vídeos para você, trazendo realmente os impactos. Mas os grandes impactos que eu vejo e o que a gente pode trazer aí de conhecimento e entendimento para vocês é quem ganha até R$5.000, se realmente houver essa isenção, cria a possibilidade de você utilizar esses recursos para melhorar a sua educação financeira, para melhorar aí a sua sobra financeira através de investimentos. E para as taxações de quem é considerado super ricos, você vai ter aí um aumento de carga tributária, principalmente algo que provavelmente vai virar uma discussão judicial, se dentro desse limite de tributação da renda, o governo incluir, e para esse limite vai ser considerado os dividendos recebidos, os rendimentos isentos e não tributados recebidos. Então esse é mais um ponto para a gente avaliar com as novas publicações e as novas divulgações do governo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo com outros profissionais, com outros empresários, para que todos fiquem atentos e saibam sobre esse assunto que pode afetar significativamente o caixa das empresas e o caixa dos sócios ou dos funcionários, dos colaboradores das empresas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.